5,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com Esporte em Debate desta sexta-feira. Sextou, bebê! Pois é, hoje é dia 3 de janeiro de 2025. Vamos juntos hoje até às 7 da noite. Atenção, produção, hein? Até às 7 da noite, até às 19 horas, porque hoje é dia do quê? É dia de futebol, da primeira transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes neste ano de 2025 com o Guarani. Logo mais, 9h30 da noite na cidade de Franca, tem Guarani e Atlético Mineiro, a estreia do Bugre na competição. Guarani campeão em 1994, pega o Clube Atlético Mineiro, o Galo vice-campeão mineiro, sub-20, que conquistou 3 títulos na história da competição, que teve início em 1969. Então, por conta disso, Esporte em Debate hoje até às 19 horas. Mas é claro, eu estou aguardando, esperando a sua participação. Pode se tratar do Esporte em Debate. A nossa produção coloca temas para a gente debater, para você opinar. E é claro que você pode opinar também em relação a outros temas relacionados aos times de Campinas e a outros assuntos do mundo da bola nesta sexta-feira, primeira sexta-feira deste novo ano que está se iniciando. Aliás, ontem, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, pouco trânsito, mais tranquilo, mas hoje não. Estamos voltando à normalidade. Claro que tem muita gente de boa, acredito que ainda na próxima semana isso deva aumentar e assim sucessivamente neste mês de janeiro, Essa história de que o país funciona só depois do carnaval é balela. Afinal de contas, o carnaval esse ano, Gil Kleber me passou aqui o calendário, 2, 3, 4 de março. Quer dizer, o ano só vai começar depois do carnaval. Isso não funciona. E um outro detalhe, hein? O Campeonato Paulista, que vai começar no próximo dia 15, ele termina já antes do carnaval. Veja só que é um campeonato de tiro curtíssimo. Mas enfim, a gente vai falar bastante sobre isso no Esporte em Debate, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM, em 85,7, pelas redes sociais, também através dos aplicativos e, é claro, pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa conosco do nosso chat, da nossa arquibancada virtual e, consequentemente, na medida do possível, a gente registra a sua participação. Somos mais de 46 mil inscritos. Seja você também um inscrito do nosso canal. 46.100 inscritos no nosso canal no YouTube da Rádio Bandeirantes, rumo aos 50 mil. E não esqueça, hein, você que já está participando conosco, já está tendo imagens aqui do apresentador, já terá outras imagens.
deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com os trabalhos técnicos dele, de Lucas Pessoa, mais o integrante da equipe de Gil Kleber. É o timaço de Carlos Batista que entra em campo para levar a melhor informação para você aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta tarde de sol, até de calor, mas há uma expectativa de chuva. Estávamos acompanhando em rede com a Bandeirantes. Muita chuva, transtornos na capital paulista, estamos vendo também na tela da Band, muita chuva, principalmente ali na zona norte da capital, e essa chuva, pelo menos, há uma expectativa que chegue também aqui à cidade de Campinas. Não está chovendo nesse momento, né, Gil? Não está chovendo, mas a expectativa é que comece a chover daqui a pouquinho. Olha, daqui a pouquinho também a participação de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, do Edu Pinheiro, que vai atualizar tudo com a ficha técnica e também com o Em Dia com a Bola. Tem ainda a participação de Vladimir Catarino, trazendo, como eu disse, as últimas informações dos times de Campinas aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Então vamos ser juntos e a partir de agora eu solicito a sua participação através do 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio para você participar, para você interagir conosco. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu procurar aqui, eu coloquei a pauta do programa, mas não chegou. Mas não tem problema, a gente vai lendo por aqui, ó. Não tem problema algum. Tem que mandar aqui ou encaminhar. Aqui a gente faz tudo ao vivo, viu, Gil? Não tem problema algum. Vamos colocar aqui para que chegue as pautas do Esporte em Debate. Pautas desta preparada com muito carinho pela nossa equipe. E a gente, evidentemente, vai trazer para o ouvinte da Bandeirantes. Agora sim, chegou, olha aí, ó. Esporte em Debate de hoje, dia 3 de janeiro. Fala, galera, qual a sua expectativa do time do Guarani nesta Copa São Paulo? E a mesma pergunta para os pontepretanos. Qual a sua expectativa do time da Ponte Preta nesta Copa São Paulo? Por exemplo, você pode participar conosco dizendo o seguinte: olha, eu prefiro que revele jogadores para o time profissional ou que revele jogadores para serem vendidos do que propriamente o resultado. Tem muita gente que acaba tendo esse tipo de situação. E aí, o que você acha? Qual a sua expectativa? 971021493. Lembrando que é campeonato nessa primeira fase também de tiro curtíssimo. Guarani joga hoje, depois se joga segunda-feira e quinta. Já a Ponte joga amanhã, todos os jogos da Ponte serão às 13, tá? A Ponte joga amanhã, joga na terça e joga na sexta-feira. Tiro curtíssimo, a Ponte estreia amanhã contra o Cuiabá, Guarani hoje contra o Atlético Mineiro. 971021493. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Alberto Valentim fala que o grupo teve uma reunião com o presidente e que todos estão com os mesmos objetivos. Ele é o nosso convidado e vai explicar como foi o processo de contratações e as aprovações dele, de João Brigatti e do presidente Marco Eberlin. Rodrigo Souza, volante da Macaca, explica o que fez ele trocar o São Bernardo pela Ponte Preta. A Macaca que anuncia oficialmente o primeiro pacotão de reforços para as disputas do Paulista e da Série C. Todos os atletas apresentados já estavam integrados ao elenco e realizando a pré-temporada. Grupo de jogadores viaja na segunda-feira até Bragança Paulista, onde ficarão até a estreia do campeonato estadual. Após Matheus Silva entrar na justiça contra a Ponte Preta, Ramon Carvalho seguiu o mesmo caminho e cobra falta de pagamentos da Ponte. Volante estava na Macaca desde 2022 e agora move ação contra a Ponte, cobrando pouco mais de R$1 milhão. A Macaca estreia amanhã na Copinha, diante do Cuiabá às 13 horas em Santa Fé do Sul. Crias da Macaca vão em busca do tricampeonato do maior campeonato de base do mundo. Aliás, Santa Fé do Sul, eu vi na hora do almoço, Lucas Pessoa, a temperatura, né? Porque há uma expectativa de muito calor amanhã. Porém, contudo, no entanto, amanhã tem uma expectativa de chuva. Pode chover em Santa Fé do Sul. Nesse momento, a temperatura é de 28 graus com céu nublado. Santa Fé do Sul com céu nublado. Cidade que fica praticamente 6 horas aqui de Campinas, mas existe uma expectativa de chuva. Porém, depois de domingo, não. Aí, ó, 33 na segunda-feira, a máxima 33 na terça e assim vai. Até durante a semana. Mas amanhã há uma expectativa de chuva. E o destaque do portal Carlos Batista, Victor Andrade comemora desfecho positivo e promete gols em chegada ao clube campineiro. Vamos com as pautas do Guarani. Bugre encaminha acerto com Emerson Júnior.
campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Internacional em 2020, para disputar titularidade com Gabriel Mesquita na meta alviverde. Arqueiro, como eu disse, foi formado nas categorias do Clube Gaúcho, com passagens ainda por Figueirense e Atlético Goianiense. 24 anos, 1,95 m. Crias da tribo estreiam logo mais na Copinha. Equipe alviverde encara o Atlético Mineiro em Franca, sede do Grupo 5. E o destaque do Bugre no portal Carlos Batista é a condição do gramado do Brinco, que acaba virando uma preocupação para 2025. E uma notícia muito ruim, né? Porque a gente sempre elogiou o gramado do Brinco, o gramado é trocado, tem a grama de inverno, depois é trocado novamente, uma manutenção que é feita para que o gramado fique em perfeito estado. Tanto é que o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, quando o Verdão jogou aqui, jogou 2 vezes, contra o Cuiabá e contra o Atlético Mineiro, venceu as 2. O Abel Ferreira, na coletiva após o jogo contra o Cuiabá, disse que o gramado do Brinco, ele usou esse termo, top, top, top. Mas infelizmente, na reta final do ano, a gente presenciou, de fato, o gramado não estava bom. E agora está virando, de fato, uma preocupação, afinal de contas. O campeonato começa dia 15, o Guarani já estreia em casa contra o Botafogo, mas tomara essa expectativa do torcedor, que o gramado esteja bom para a estreia do Guarani. Notícias do dia. O comentarista Tigrão vai escolher um tema para comentar. Tema número 1. Sem acordo com o Bragantino, Vitória não renova com Alejandro, um dos artilheiros do Brasileirão. Caso desejasse manter o atacante, o rubro-negro teria que desembolsar só 38 milhões de reais ao Massa Bruta. Entre os 15 gols marcados na Série A, o centroavante marcou um golaço de bicicleta no empate diante do Cruzeiro, que foi eleito o mais bonito da competição. Tema número 2. River Plate entra na disputa com Santos para contratar Galopo do São Paulo. Eu me recordo que quando o Galopo foi contratado pelo São Paulo, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, não pipocou. Disse aqui no ar que seria o novo Raí, mas isso acabou não se concretizando. O clube argentino tenta envolver o lateral direito Enzo Dias na negociação para convencer o tricolor paulista. A ideia da diretoria do São Paulo é liberar o jogador por 1 ano, com obrigatoriedade de compra em caso de metas cumpridas. Tema número 3. Atlético Paranaense encaminha a contratação de Leozinho, ex-ituano que veio do futsal. O Leozinho ficou marcado por aquele lance contra o Guarani. O torcedor vai se recordar, estávamos inclusive transmitindo esse jogo na tela da Band, ele tentou primeiro fazer uma graça, né? Guarani pilhado. O Guarani no primeiro momento não caiu os zagueiros do Guarani, o Matheus Salustiano, mas depois ele tentou a lambreta, errou a lambreta e aí o pau comeu, o clima fechou. E agora o jogador de 26 anos, que já foi eleito o melhor do mundo, sub-23 no futsal e no campo já passou por Ercílio Luz Ituano, deve reforçar o Furacão. E é claro, para finalizar o programa, você já sabe, tem o Na Lata, onde o apresentador vai perguntar e o comentarista vai ter que responder na lata. Portanto, as pautas do programa de hoje. Participe conosco, mensagem de áudio, mensagem de texto, através do 971021493. 971021493. Você é o nosso convidado para participar, para interagir conosco. Você que está pelas ruas e avenidas de Campinas, está trabalhando, está de boa, está de folga ainda. É sempre muito legal ter a participação sua e a sua interação. Também você que está passando pela região, está voltando para casa ou está saindo hoje, né? Tem muita gente que prefere deixar passar aquele período de Réveillon, muita gente na praia, nos hotéis, em outros locais, e prefere ter um pouquinho mais de tranquilidade. Se bem que janeiro é difícil, né? Mas ter um pouquinho mais de tranquilidade depois das festas de Natal e Ano Novo. Então tem muita gente na estrada e, claro, ouvindo a Rádio Bandeirantes, e você é o nosso convidado para participar. Já, inclusive, mais participações aqui, as primeiras do dia. Esporte em Debate, que já está no ar. Vamos juntos até às 19 horas. Olha, na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio, seja na hora de optar por um caminho alternativo para evitar, por exemplo, o engarrafamento ou na escolha do melhor horário para ir ao supermercado. Buscamos sempre otimizar o nosso tempo. Pensando nisso, a KTO oferece para seus clientes o saque instantâneo, garantindo o recebimento do saque de forma super rápida. Com tempo médio de 5 minutos, a KTO conta com um dos saques mais ágeis do mercado. Basta solicitar e aguardar alguns instantes para que o seu dinheiro já esteja na conta. É a KTO, sempre prezando por oferecer um serviço de qualidade para quem gosta de se divertir palpitando. Conheça o jogo e palpite com responsa na KTO. Atenção,
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. O Emerson Santos sempre conosco, desejando boa tarde para todos. Valeu, Emerson, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 17h15 em Campinas. O Emerson mandou aqui pra gente também no WhatsApp. Beleza. Bola, estou on e estou inscrito no YouTube. Alô, Abimael Costa, muito obrigado, sempre conosco. Tudo bem, amigos? Alguém sabe me dizer se o gramado majestoso está pronto e como ficou? É o Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Feliz 2025, estamos juntos, abraços. Olha, o Edson, eu cheguei a ver algumas imagens do estádio Moisés Lucarelli. A ponte acabou se reapresentando e também teve uma situação de um patrocinador, né? Um patrocinador da ponte que fornece, por exemplo, aquele saco de bolas. Não sei se é esse o nome correto, ou algo desse tipo, bolsa de bolas para guardar as bolas, entre outros equipamentos. Em algumas fotos o gramado parecia legal, parecia bacana, mas a gente vai ter que aguardar realmente o início da competição. O que serve realmente por torcedor de novidade vai ser o jogo contra o Santos, um domingo às 20h30, quando na ocasião será inaugurado oficialmente. Eu digo inaugurado porque o jogo vai ser com a iluminação. O novo sistema de iluminação do estádio Moisés Lucarelli, agora com LED, e vai melhorar demais. E não é nenhuma crítica não, a gente já criticava há muito tempo isso, era difícil realmente para quem estava transmitindo o jogo do estádio sem o auxílio do replay, principalmente ali onde está localizada as cabines de rádio e televisão, a cabine da Bandeirantes, para ver o gol de entrada. Era muito difícil, principalmente em jogos do período noturno. Isso acabou piorando por conta também deste sistema das placas de publicidade online. Online não, das placas de LED. Eu me recordo que no Brasileiro de 2000, da Série B de 2023, e você, ouvinte, vai se recordar, aquela bola azul e branca, mas era 89% azul e 10% branca. E à noite era uma dificuldade incrível para você observar. E não tenho dúvida alguma que o sistema de iluminação, agora trocado, mais moderno, vai melhorar muito a iluminação do estádio Moisés Lucarelli. Valeu, Edson. Grande abraço para você. Muito obrigado. Boa tarde, Boles. E o Pedro Vilhena? Nada ainda? É o Darley Anchieta. É verdade, ainda não foi anunciado, né? Deste pacote de jogadores aí. O Dudu também não, né, Darley? O que deverá ocorrer hoje ou no mais tardar nos próximos dias, porque a gente checou várias informações aí de que o jogador foi de fato contratado, mas a ponte ainda não oficializou. 5h17, vamos com as participações? Participações das mensagens de áudio. A galera participando conosco. Vai pro ar. Boa noite, Boris. Boa noite, Tigrão. Aí, tá vendo na ponte aí? Tá vendo o que tá acontecendo? Esses caras, se ele não fosse mandado embora, eles não iam colocar a ponte no pau. Agora eles colocaram, falando que é muito dinheiro. Tá entendendo? Esse time da ponte aí, ó, tá precisando de um quarto zagueiro agora e de um centroavante, porque o Gé tá machucado. E Marquinhos tem que tomar vergonha na cara e fazer as coisas direito aí na ponte. Tá bom, Boris? Mário de Hortolândia. Valeu, Mário. Feliz ano novo pra vocês. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua participação. Olha, sobre o Gé, de fato o Gé tá machucado, passou por um processo aí de cirurgia, né? Então, quer dizer, não está mais machucado, está se recuperando. Eu me recordo qual foi o problema do Gé. Deixa eu colocar aqui. Gé machucado, Ponte Preta. Qual foi o problema? Parece que foi no pé, né? O problema do Gé. Gé volta a sentir a lesão dia 1º de novembro. Me recordo que ele voltou no derby, mas aí ele acabou se machucando. Desfalque, Gé artilheiro, voltou a incomodar Gé justamente. Foi vetado do departamento médico por um problema, quase 2 meses, lesão muscular na coxa. Então teve que passar por uma cirurgia aí o Gé. E é uma lesão de fato incomum, né? Essa cirurgia realizada pelo Gé, a cirurgia foi no comecinho de dezembro. Inclusive, foi uma reinserção do músculo reto femoral da coxa direita. Olha aí, ó. Reinserção do músculo reto femoral da coxa direita. Ele passou por esse processo de cirurgia. E uma informação que a gente recebeu é que o Gé vem de fato desde a reapresentação, antes inclusive, com aquele processo de fisioterapia, enfim. O Gé vem realizando um trabalho de 2 períodos para tentar acelerar essa recuperação, a cicatrização. Mas é muito complicado, uma volta antes, isso é muito prematuro. Por conta disso, a diretoria da Ponte, através do presidente Eberlin, departamento médico,
não descarta a possibilidade, por exemplo, de ele fazer uma situação de recuperação em 3 períodos, inclusive em uma clínica aqui da cidade. A clínica seria do Dr. Nivaldo Baldo. Existe, inclusive, essa possibilidade para acelerar esse processo de cicatrização, mas não é fácil. E veja só que o campeonato vai terminar no dia 23 de fevereiro, a primeira fase. Então é muito difícil o Gé voltar. E sendo assim, a Ponte vai ter que buscar um centroavante, o que é muito difícil. Eu já disse aqui, para você ter um centroavante com as mesmas características do Gé é muito complicado. A menos que a Ponte tenha algo em relação a valor, a money, a ferpa, a tutu, a arame. Ora, a gente vai subir o teto e a gente vai trazer um centroavante. Mas é muito difícil. É difícil imaginar que a Ponte vai pagar um jogador na casa aí de 150, 120, 150, 180, 200 mil reais. Na conjuntura financeira atual da Ponte, é bastante complicado. Mas claro que pode aparecer uma boa oportunidade. A Ponte tem o Paulistão, que é uma baita vitrine, tem a Copa do Brasil e tem também o Campeonato Brasileiro da Série C. Acredito que o Brigatti esteja procurando, com o auxílio do Alberto Valentim, o departamento aí de estatísticas, o scout da Ponte Preta, né, acima de tudo, mas é muito difícil você encontrar um centroavante com as características do Gé. Agora, trazer por trazer, a Ponte sofreu muito nos últimos anos. Acho que é melhor nem trazer, né? Então espera, tenta segurar ao máximo, pelo menos nesse início de temporada. Se vê que a situação vai ficar complicada, vai ter que furar esse teto aí de gastos e, consequentemente, tentar trazer, neste primeiro momento, um substituto para o Gé. Olá, boa tarde. O Campeonato da Ponte é contra Inter, Velo, Guarani. Os 5 pequenos noroeste para não cair. É a opinião aqui do ouvinte, o 6688 é o Ednei. Eu concordo. Nesse momento a gente já disse aqui que o Campeonato da Ponte também do Guarani é da permanência. É da permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Tem mais uma mensagem de áudio aí, Lucas? Coloca no ar aí pra gente. Boa tarde, Boris, amigos da Bandeirantes, o nosso querido Tigrão, né? Opa. Um grande ano para vocês. Muito obrigado. Olha, eu vou te dizer, Boris, eu acho que é uma vergonha, com 100 e poucos clubes, né? Um caça-níquel, né? Torneio de empresário, não revela quase ninguém há muitos anos, né? Então é muito complicado, né? Então acho que nem vale a pena perder tempo com esse caça-níquel aí dessa copinha, porque é uma vergonha. A Ponte vai jogar no fim do mundo, o Guarani joga 9h30 da noite. Por que não põe o Corinthians para jogar lá em Santa Fé? Por que não põe o Palmeiras para ficar jogando 9h30 da noite? Então aqui na capital, né? Estão na região, e esse mando aí de cada um dos seus clubes, né? Por que a Flancana foi escolhida lá? O que aconteceu com o Guarani, com a Ponte, com as grandes equipes, né? Então é lamentável. Essa equipe para mim não resolve nada. Se revelar algum jogador e o Guarani aproveitar, já é bom caminho. Tá bom? Tá bom. Abraço a todos. Esteve em São Paulo. Valeu, muito obrigado. É isso. E a copinha, ela é feita para, de fato, no final, né? Na final, no dia 25 de janeiro, você ter um jogo aí de 2 times de preferência grandes, ou pelo menos de um time grande do estado disputando a grande decisão. Isso vem acontecendo nos últimos anos. A última vez, por exemplo, que não houve a presença de um time grande foi justamente em 2020. Quando a última que foi realizada no Pacaembu antes da reforma, em 2021 a competição não foi realizada por conta da pandemia, 22 e 23 o Palmeiras foi campeão em cima do Santos jogando no Allianz Parque, em 23 diante do América jogando no Canindé, e o ano passado o campeão foi o Corinthians jogando no seu estádio em Itaquera contra o Cruzeiro. Então nos últimos anos isso vem acontecendo a presença de um time grande. E de fato o campeonato ele é feito para que na final isso acabe acontecendo. Com 128 times. É pouco provável? Pode acontecer, mas é pouco provável que um time aí pequeno, um time de fora do estado, surpreenda. Pode até chegar ali numas oitavas de final, quartas de final. O ano passado, por exemplo, teve um time desconhecido de Itaquaquecetuba que eliminou o Palmeiras, que era o atual bicampeão. Teve aí o Nova Mutum, que chegou recentemente até as oitavas de final, terceira fase, quarta fase. Mas imaginar que vai surpreender é pouco provável. Olha, o assunto aqui já está quente, hein? Mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Isso acontece quando o radiador fica sem fluido, ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro.
E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora você já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos com mais participações através do 971021493. Você que está participando, você que está interagindo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos perguntando sobre a situação dos times de Campinas na Copinha. Qual a sua expectativa para os times de Campinas na Copinha? E é claro que você também pode falar outros temas relacionados ao futebol, aos times de Campinas nesta sexta-feira. Já já vamos com participações, vamos agora ao intervalo. São 17h25, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na Autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima! Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Leandro Bolle. Com B de Bola, B de Bandeirantes, estamos de volta aqui na RB em 85,7 pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu espero a sua participação e não esqueça, deixe o seu like, tá bom? Bom, conosco Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, neste último Esporte em Debate, plantãozão de férias e ano novo. Fala aí, Tigrão, às 17h30, boa tarde pra você. Boa tarde, Boles, um grande abraço a você, um abraço para os amigos do nosso Esporte em Debate. O programa tá rolando legal, né? Graças a Deus, plantão de férias, mas hoje já com bola rolando. Então para nós aqui não tem férias nunca, né? É. Hoje bola rolando, estreia do Guarani na Copa São Paulo. Aliás, esse é o tema do nosso Fala Galera de hoje. Qual é o tema do Fala Galera? Expectativa do Bugrini e do Ponte Pretano pela participação do Guarani e da Ponte, respectivamente, na Copinha. Uma grande incógnita. Acho o time do Guarani um pouco mais preparado pela provável escalação que a gente vai ter aí daqui a pouco, né? Mas com jogadores que já atuaram no time de cima, com jogadores que já disputaram outras edições da Copa São Paulo, com um treinador que já atuou aí na comissão técnica interinamente dos profissionais, que é o Jairo, né? Então, eu acho que eu tenho uma expectativa, assim, teoricamente, um pouquinho mais positiva com relação ao Guarani. Em compensação, a estreia do Guarani é uma pedreira. É esse o jogo que vamos transmitir hoje contra o Atlético Mineiro. É muito difícil o jogo. Depois, claro, as coisas ficam mais macias para o Guarani, mas a estreia é uma pegada muito forte. E a Ponte estreia amanhã, num horário ingrato, com muito calor, isso atrapalha clarissimamente o desempenho dos jogadores das duas equipes. A Ponte pega o Cuiabá, né? Que é também uma escola que tem uma estrutura de SAF, que tem investimento na base. A Ponte vai ter dificuldades, mas assim, é muito parecida a expectativa, ou seja, de ceticismo, muita dúvida, muita desconfiança. E eu espero que essa dúvida se desmanche a favor e não contra. Qual que é a dúvida? Vai bem ou vai mal? Tomara que ela se dissipe com os times indo bem, o que não é muito provável. E uma coisa é probabilidade, outra coisa é torcer. A gente torce muito pela molecada e o principal, que possamos ter aí, seria muito bom, poderia ser a salvação da lavoura, que a gente possa ter aí pelo menos 3 do Guarani, 3 da Ponte, sendo aproveitados ainda agora nessa temporada, nessa formação, nesse fechamento de elenco para o calendário pesado para a temporada 2025. Pelo menos que 3 subam já a partir da Taça São Paulo. Com relação a resultado, é o que você acabou de dizer. É muito improvável a gente imaginar aí ir para as cabeças, disputar título, semifinal, essas coisas. Muito difícil. Porém, é muito mais importante, de repente, municiar o time de cima com 2, 3, quem sabe 4 jogadores formando o elenco, do que propriamente conquistar título numa categoria de base. Então, dúvidas, expectativa muito grande, é uma incógnita, mas a gente vai com aquela esperança de sempre de ver aí alguma coisa de muito positivo individualmente e também no conjunto, tanto do Guarani que estreia hoje, como da Ponte, que faz a sua estreia amanhã às 13 horas lá em Santa Fé do Sul. O Guarani é em Franca contra o Atlético Mineiro e a Ponte é em Santa Fé do Sul contra o Cuiabá. Tá bom assim, Boles? Tá bom. Ô, Tigrão, ainda saindo um pouquinho dos times de Campinas, não é ainda a pauta que você vai escolher, né? Um tema para comentar, mas estou vendo aqui que cada vez mais é provável a venda do Luiz Henrique do Botafogo, ele saia do Botafogo, né? O Botafogo está realmente promovendo um desmanche no seu time campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O treinador já saiu, outros jogadores. O Luiz Henrique deve sair. O Textor lá tentou convencê-lo a ficar, mas ele está decidido, vai voltar para a Europa, né? Teve uma passagem relâmpago lá para a Europa,
A ideia do Textor era vender para o Lyon, mas o Luiz Henrique quer jogar na Premier League. E aí, o dono do Botafogo já estipulou um valor, Tigrão. Se você tiver aí, 60 milhões de euros é o que está pedindo na cotação atual, 381 milhões de reais. É isso que o John Textor, dono da SAF do Botafogo, espera receber para vender o Luiz Henrique. E aí, Tigrão, vale? Vale. Eu acho um absurdo, um dinheiro fora da realidade. Só que é o seguinte, né? Em se tratando de futebol europeu, especialmente da Premier League, não é nada de excepcional. E o cara foi, para mim, o principal jogador do Campeonato Brasileiro ao lado do Estevão e, para mim, o craque das Américas aí, dentro da participação do Botafogo na Libertadores. Jogou uma barbaridade, acho até que o Dorival Júnior marcou uma baita de uma touca, não sei se por ele, não sei se pressionado por alguém, por esquemas, não sei se por interesses escusos, eu não posso afirmar isso. Mas um time, um futebol que tem jogando dentro do país, um jogador com a capacidade do Luiz Henrique e outro com a capacidade maior ainda do Estevão, e o treinador da seleção brasileira não escalar sempre os dois e depois mais 9, esse treinador marcou touca, né? Eu acho que esse é o potencial. Agora, se ele voltar para a Europa, sobretudo para a Premier League, ele, toda vez que for convocado, ele que eu estou falando é o Luiz Henrique, e vai acontecer a mesma coisa com o garoto, com o Estevão, que está indo para o Chelsea, vai acontecer o seguinte, companheiro, toda vez que tiver convocação, eles já entram como titulares. Sabe por quê? Eles já jogam lá e não aqui. Essas coisas eu não entendo. Eu acho um valor exorbitante, mas, por outro lado, fazendo um comparativo com outras transações dentro do futebol europeu, sobretudo da Inglaterra, acho que está mais ou menos dentro aí do esperado. Eu acho que não deve vender por menos do que isso. 380 milhões de reais. É um pouco menos do que o Endrick. E ele já está muito mais maduro do que o Endrick. Talvez o Endrick vá mais longe na carreira do que o próprio Luiz Henrique, até por ser mais jovem. Pouco, não tanto. Mas ele está indo por um valor inferior àquele que o Real Madrid pagou pelo Endrick ao Palmeiras. Algo em torno de 400 milhões de reais. Isso porque a cotação da moeda europeia estava num patamar abaixo do que é hoje. Se corrigirmos a valores da cotação de hoje, aí o Endrick seria bem mais do que 400 milhões de reais. Então, o Bolis, tá ali, ó. É muita coisa, é fora da realidade. Eu acho um descalabro, mas fazendo um parâmetro com transações que acontecem a todo momento no futebol europeu, eu acho que está dentro dos conformes. É isso aí, Tigrão. Bom, eu estou vendo aqui informações dos times, dos adversários da Ponte do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético Mineiro é comandado pelo Leonardo Silva, aquele mesmo ex-zagueiro, foi campeão da Libertadores em 2013 com o Galo. O time já está, deixa eu ver, Galinho encara o Guarani pela Copinha. O time finalizou no estádio do Palmeirinhas a sua preparação e o time vai ser comandado pelo Leonardo Silva. Está aqui, ó. Auxiliar técnico da equipe sub-20, Leonardo Silva será o responsável por comandar o Galo. Leonardo Silva. O ano passado, o sub-20 do Atlético Mineiro, como eu disse, foi vice-campeão mineiro, mas disputou outras competições, né? Outras competições importantes. O Atlético, por exemplo, saiu ano passado na segunda fase da Copinha, foi 14º no Brasileiro Sub-20 e, como eu disse, vice-campeão mineiro. 43 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Já o Cuiabá, adversário da Ponte de amanhã, é o atual bicampeão do Mato Grossense. Foi eliminado na segunda fase da Copinha do ano passado, eliminado na fase oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, foi o 13º no Brasileirão Sub-20 e, como eu disse, campeão mato-grossense. Foram 38 jogos, com 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O time que chega, portanto, para pegar amanhã a Ponte Preta. O treinador do Cuiabá é o Gustavo Caissara. Gustavo Caissara, o William comandou ano passado, mas esse ano é o Gustavo Caissara, treinador de 29 anos, é um jovem treinador
Tá quase para jogar, tá? Então, 29, deixa eu ver, 29 anos, 29 anos, 95, é isso mesmo, ó. Era auxiliar no time sub-20, sub-17, sub-20, começou no Botafogo de Ribeirão e agora aí foi campeão mato-grossense sub-20 com o Cuiabá, será o treinador. Gustavo Caissara, é claro que pode mudar, viu, Tigrão? Daqui a pouquinho a gente coloca aqui a Gustavo Caissara, chega na hora da escalação é a outra. Em princípio, o Leonardo Silva é o treinador do Atlético Mineiro. Leonardo Silva jogou muita bola, né, Tiger? Não era aquele zagueirão clássico, enfim. Muito bom. Mas foi muito bom jogador, né? Muito bom zagueiro, muito bom. Ele foi campeão da Libertadores formando uma dupla de zaga com o Hever, né? Isso. Não foi ele que o autor do gol? O Atlético ganhou 2-0 na volta, né? Foi o autor do segundo gol aqui, ó. O segundo gol na final contra o Olímpia, daí foi para os pênaltis e o Atlético ganhou 2013. Foi a primeira e única conquista do Galo na Libertadores. O goleiro era o Vitor, conhecido como São Vitor, ele que é o executivo de futebol do Atlético hoje. Agora, o Leonardo Silva ganhou Libertadores, certo? Certo. O Atlético não está no grupo da Ponte. O adversário do Atlético é o Guarani. Isso. Mas só para fazer um paralelo aqui, né? Leonardo Silva, campeão da Libertadores, mas Copa do Mundo ele disputou ou não? Copa do Mundo, Leonardo Silva não. Chegou a ser convocado, mas Copa do Mundo não. Não foi. Não. Mas o Abobrão foi. Foi. Tá vendo? Você vê como é que é, né? O Leonardo Silva deve estar bem mais rico, né? Sim. Deve estar porque jogou bem depois, parou faz pouco tempo, no momento em que o futebol já pagava salários astronômicos e fora do que é a realidade do trabalhador comum no nosso país, do trabalhador comum. Ele jogou 390 partidas com a camisa do Galo entre 2011 e 2019, ó. Campeão da Libertadores, da Recopa, da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro 4 vezes e ainda da Florida Cup, Tigrão. O cara é Flórida, hein? É internacional, né? Apesar de jogar no Atlético. O cara é Flórida, hein? Mas pra Copa do Mundo ele não foi, o Abobrão foi. Foi. Só que hoje no banco, contracenando ou rivalizando com ele, vai estar o Jairo. Isso. Né? Jairo, ex-volante, Paulista de Jundiaí, de um monte de time aí. Jogou no 15, jogou no meu 15, mas jogou bem pouquinho. Jogou pouco lá, né? Jairo Você perseguiu muito ele lá. Mas na verdade lá ele não foi bem, a realidade é essa. O Vladimir Catarino, nosso repórter, trabalhava em Piracicaba, foi em 2013, Campeonato Paulista da Série 1, foram 12 partidas, mas lá ele não acabou se saindo bem, mas fez uma bela carreira, né? O Jairo é um jovem também, 38 anos, recém-completados, 31 do 12, ele é de 86, natural de Campinas, e é o responsável técnico do Guarani. E quem que é o parceiro dele na comissão técnica permanente do Guarani? Parou de jogar recentemente, aliás, numa peladinha aí é difícil marcá-la, hein? Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo. Pois é. Então, o Jairo tem a favor então, numa comparação aí com a Ponte, esse trabalho recente aí na comissão técnica do Guarani, mas dirigindo, né? O Jairo com o Marcelo Cordeiro, o time principal. O Edson atuou como um segundo auxiliar aí na época do Nelsinho Batista, que não trouxe auxiliar. O primeiro era o Nenê Santana, e o segundo era o Edson, que foi guindado da base. Agora, para a Taça São Paulo, é devolvido para a base e depois, dependendo do desempenho, vamos ver aquilo que pode acontecer, até porque na comissão técnica dos profissionais, o Alberto Valentim trouxe o Douglas, ex-goleiro do Guarani, que aliás está com ele já há um bom tempo e fez o trabalho, inclusive recentemente lá no Ituano. Aí vamos ver para que lado que vai a Ponte depois da Taça São Paulo, e o próprio Edson, que está indo aí, parece que não, o tempo passa muito rápido, mas está indo aí para a sua terceira Copa São Paulo como treinador da equipe sub-20 da Ponte. Ele, Edson, que é a cara do Charles Bronson. Aliás, o Edson Boar, o Edson Balbranco, quando disputou a Copa do Mundo de 86, atuava no Corinthians, né? Só que aí, Tigrão, tinha um tal de Josimar lá, e de repente Josimar marca aquele gol antológico, e daí não teve o que fazer, né? O Boar teve 2 jogos na Copa do Mundo, mas realmente, com aquele gol lá, o Josimar, não era uma unanimidade naquela ocasião, mas aí depois, principalmente daquele gol de algumas partidas, era um lateral muito raçudo, de muita força física, acabou ficando com a posição de titular, mas o Boaro teve 2 partidas na Copa. O Josimar foi muito bem na Copa, mas assim, no decorrer da carreira,
se você avaliar a bola que um e o outro jogou, a técnica de um e outro, o Josimar sequer serviria para amarrar a botina do Abobrão. Só que futebol é assim, você já resumiu. O cara vai lá e dá uma pancada enviesada, sem ângulo, lá perto da linha lateral, a bola parecia um bumerangue que não volta. Ela só saiu da mão do goleiro. E aí, como é que vai tirar o homem do time, né? E ele, Josimar, que inclusive vive um momento dramático, né? Na vida pessoal, muito difícil do ponto de vista econômico. Talvez não tenha, sei lá, direcionado as coisas na sua vida particular e pessoal conforme deveria tê-lo feito. E o Abobrão tá aí, né? Com saúde, tá bem. Sabe de onde que é o Abobrão ou não? Abobrão? Claro que eu sei. O Abobrão é exatamente, Tigrão. Eu vou já passar... Não vai no Google, pra... não, malandro. Não, tem que ser aqui, Tigrão. Você faz isso todos os dias. Imagina, ele é de São José do Rio Pardo. Isso. Ah, você já achou, né? São José do Rio Pardo. Sabe quem que era de São José do Rio Pardo também? Claro que eu sei, mas você vai responder. Não, mas essa eu vou deixar para você. É que eu tava procurando o Josimar aqui, alguma informação sobre o Josimar, né? Você pode responder tranquilamente aí, Tigrão. Não, Rondinelli, Deus da raça. Opa! Rondinelli. Sabe quem também que era e é, né? De São José do Rio Pardo? Quem? Tá muito jogador lá. Ernesto Luiz Lance. Opa! Corinthians, década de 70. Sabe a história do Lance no Corinthians? Sim. Cabeceador nato, foi da Ferroviária pro Corinthians, né? Muito bom jogador, um meia ponta de lança, às vezes centroavante. Quando o Rivelino estreou no Fluminense, fazia parte da negociação um amistoso de apresentação do Rivelino, um sábado à tarde, sem Google, viu, o Leandrinho? Sim. Sem Google, hein? Não, é que eu tô vendo aqui que o Lance é de Casa Branca, né? Mas às vezes o Wikipédia dá uma... Mas eu vou na sua. Não é verdade, é que é vizinho lá, né? É Casa Branca mesmo. Eu é que me equivoquei aqui. Mas é ali, eu tô falando bastante da região, ali na região também de Mococa, São João da Boa Vista, né? E ali já entrando pro sul de Minas Gerais. E o Lance estava nesse jogo, defendendo o Corinthians, e o Rivelino, o Fluminense meteu 4 no Corinthians. E o Rivelino arrebentou com a boca do burro. Mas ele destruiu naquele jogo. E aí o Fluminense estava jogando muito, já estava montada a máquina, né? Chamada máquina dos anos 70 do Fluminense. E aí quem estava bandeirando, sabe quem era ou não? Quem? Zé Roberto Reit. Opa! Aí teve um lance lá que houve uma polêmica, concordo, não concordo, foi, não foi, e o Lance deu um jogo amistoso no Maracanã, apresentação do Rivelino. O Lance deu uma bicudinha assim, mas não chegou nem a rabiscar a canela do Zé Roberto Reit. Sabe o que aconteceu ou não? Vermelho. Foi para a súmula, foi julgado e pegou 1 ano de suspensão. E não teve efeito suspensivo, não. O mesmo aconteceu com o Chulapa, em 77, finalzinho do ano, em Ribeirão Preto. Também deu um biquinho lá no Bandeira contra o Botafogo, contra o Pantera lá em Ribeirão. Foi suspenso o Chulapa. Sabe o que custou para ele isso? Ou não? O quê? A ausência dele na Copa de 78 na Argentina, no seu auge de carreira. Auge. Depois ele foi em 82. E foi titular. Sabe por quê ou não? Porque Carecone se contundiu lá nos últimos momentos antes da Copa e nem ficou na Espanha. Voltou para o Brasil, porque demorava mais de um mês ali, problema muscular. Um estiramento bravo. E aí o Careca seria o titular, assim, no seu auge, né, ali, vivendo aquele momento espetacular da sua carreira, mas o Chulapa, fazedor de gols, muito bom centroavante também, mas num outro estilo, um estilo mais de choque, enquanto que o Careca era técnica pura, aí caiu no colo do Chulapa a titularidade naquele time memorável de 1982, para muitos, a melhor seleção brasileira de todos os tempos.
Para mim, não, né? Para mim, não. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, sem Google, hein? Cerezo, Falcão e Zico. Paulo Isidoro, Chulapa e Éder Aleixo. Que baita time, hein? Aliás, o Paulo Isidoro entrava de vez em quando. Esqueci não. Eu troquei porque o Paulo Isidoro foi o 12º titular. Então, era o quadrado de meio, era Paulo Isidoro, perdão, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. E sempre um desses dois virava o terceiro atacante e fechava um tripé ofensivo, inclusive contra a Itália, quando o Brasil sai perdendo 1-0 e o Sócrates empata o jogo, o Sócrates entra como um autêntico ponta-direita, faz a diagonal, encara o Dino Zoff e mete a bola na rede por baixo do corpo dele. Então era um 4-4-2 com nuances e variações para um 4-3-3. Esse time aí deu um chocolate nas quartas de final, sabem quem ou não? Quem? Na Argentina. Foi só 3-1, fora o baile, com direito a gol do Chulapa e também do Júnior Capacete. Um bom time, um grande time. A frustração foi que não ganhou, sequer na final chegou, né? Sequer a final, por causa daquele acidente contra a Itália, 3-2, nesse jogo que o Sócrates fez gol, que o Falcão fez gol, mas que o Cerezo deu aquela pisada na bola, atravessou uma bola lá e deu de presente para o Paulo Rossi. Não era o dia do Brasil, não era o dia. E na última bola do jogo, o Oscar, zagueiraço, revelado pela Ponte, com grande passagem pelo São Paulo e pela seleção brasileira, com 3 Copas do Mundo, o Oscar dá uma cabeçada, que é foi uma cabeçada com a força do chute do Éder, no chão, e a queima-roupa. E o tal de Dino Zoff, com 40 anos de idade, na época, vai buscar lá no rodapé, no pezinho da trave, um lance inacreditável na última bola do jogo. Se o Zoff não faz essa defesa, que pode ser comparada com a do Gordon Banks na cabeçada do Pelé em 70, o empate classificaria o Brasil. E aí o Brasil ficou pelo caminho. Foi talvez uma das maiores tristezas futebolísticas que eu tive na vida. E já era adulto. Eu já era adulto. Eu já tinha 25 anos de idade. Uma defesa que tirou um grito de gol da garganta de, eu acho que na época, 150, 140 milhões de brasileiros. Estava dentro a bola. E o italiano de 40 anos, cara de mal, cara de carrasco, matou as esperanças brasileiras. Coisas da história do futebol. Você vê um lance que poderia ter colocado o Brasil como campeão do mundo, porque ninguém pararia o Brasil. Mas foi um jogo acidental no estádio de Sarriá, em Sevilha, onde era o dia de acontecer uma catástrofe. A Itália, que na primeira fase, pasmem, chegou a ser derrotada por Camarões e quase não se classifica. Era um futebol burocrático, sem nenhuma imaginação. Mas o tal do Paulo Rossi, naquele dia, foi lá e fez 3 toados pela seleção brasileira do Tele Santana, que quando empatou 2-2 com um golaço de pé esquerdo do Falcão, sim, de fora da área, já estava classificada. Mas o Tele queria a classificação com vitória. E aí, num contra-ataque da Itália, saiu um escanteio, bola batida na área, ficou todo mundo olhando e sobrou para o Paulo Rossi, que tirou do Valdir Pérez, falecido Valdir Pérez. Histórias da Copa de 82, onde o que aconteceu? A Itália acabou sendo a campeã. É isso aí, Tigrão, é o Esporte em Debate, são 17 horas mais 54 minutos, vamos juntos até as 19 horas. E olha, chegou o momento mais esperado do ano, hein? São as férias. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial.
Você evita as surpresas desagradáveis e você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. A Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Antes do intervalo, apenas para registrar aqui o nosso querido Edu Pinheiro, que já estará no plantão, dizendo que vai ser a 4ª Copa São Paulo do Edson Abobrão, 22, 23, 24 e agora 25. Ele vai se igualar a Robertinho Moreno, que ficou em 99, 2000, 2001 e 2002. Agradecendo também o ouvinte que mandou a mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Boa tarde, Boles, Zanatti Modesto, zagueiro que jogou com Pelé também de São José do Rio Pardo. Jogaram com Pelé. Valeu. Muito obrigado aí, Alberto, que mandou a mensagem pra gente. Boa tarde, Paulo Kikuchi, mandou um textão aqui. Eu vou ler, Paulo. Boa tarde, equipe campeã. Falar de futebol é melhor que falar desses processos trabalhistas. Infelizmente, nos últimos anos se tornou normal na Ponte Preta. Acho melhor falar das novas contratações. Vamos esperar a recuperação do Gé, do Azarado, Jean Carlos, lateral esquerdo, menino que prometia muito. Ainda precisamos de outro zagueiro e um centroavante, pelo menos. Vamos fazer um Paulistão bom e uma Copa do Brasil igualmente boa. E o grande objetivo é tentar subir para a Série B. Vamos acreditar. Parabéns aos meninos de plantão que estão fazendo programas maravilhosos, Boris, Tigrão e Vladimir Catarino. E a equipe técnica é o Paulo Kikuchi, direto de Matipó, Minas Gerais. Aqui no YouTube, o Marinaldo está acompanhando a gente desde Uruará, no Pará. Rodovia Transamazônica, no sudoeste do estado. Alô, Marinaldo, muito obrigado, hein? Tá longe, tá lá na Transamazônica, mas está no YouTube, acompanhando a nossa equipe. Muito obrigado. Boa tarde, 2025 cheio de gols e sucesso para a Band. Eu não consigo ver hoje um time do Guarani melhor que o do ano de 2024. A mentalidade é a mesma, nada mudou. O sofrimento vai continuar em 25 com a Série A2 e a Série D. Bufando o cangote do Bugrão, infelizmente, é o Thiago do Centro. Valeu, Thiagão. Grande abraço para você. O Adolfo tá dizendo que o Tigrão manja demais, é uma enciclopédia, devia se chamar Valdemir Gomes. Fazendo uma situação com o Gomes. Valeu, Adolfo, um abraço pra você. Temos mensagens de áudio, vamos com a galera, 971021493. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Fala, meu amigo. Boris, esse time da Copinha aí, uma incógnita, né, pra gente que não acompanha, principalmente. A gente viu aí o Porfírio, viu o Yudi, e viu pouco também, né, não dá pra ter uma ideia. Eu acredito que da primeira fase dá pra passar. Vai pegar uma pedreira hoje, mas os outros 2 jogos acredito que dá pra ganhar, sim. Aí depois, vamos ver como é que fica. É isso. Um abraço, feliz 2025 para todos. É isso, muito obrigado ao JP de Moraes. Só um detalhe em relação ao Atlético, a exemplo de outros times do Brasil, os principais, não todos, mas principalmente os cariocas. O Atlético Mineiro vai também com um time jovem, um time praticamente sub-17. O Leonardo Silva, que a gente citou, é o treinador, ficará no banco, vai ser o treinador da Copinha, mas ele é auxiliar do sub-20, ele é treinador do 17, porque o Atlético vai fazer nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro a colocação de jogadores da base, principalmente do sub-20, porque o Atlético vai fazer uma excursão lá nos Estados Unidos, onde fará 2 partidas. O Flamengo vai fazer isso, Botafogo, entre outros times, tá bom? Então, só para esclarecer, o Atlético Mineiro é a base do time sub-17. Não significa que vai ser mais fácil para o Guarani, longe disso. Pode ter certeza que a base do Atlético Mineiro é muito forte. Boa tarde, abraços aqui de Jacumã, na Paraíba. Ponte Preta representada na Paraíba. Rita Maluca e o Paulo Village Jacumã. Valeu, Paulo. Alô, Rita. Um grande abraço para vocês. Vamos a um rápido intervalo comercial. Quase 18 horas. Já o quinto sinal vai marcar. E voltamos com muito mais para você ligado aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. É do Pinheiro. Vamos lá, em Jogo com a Bola na Rádio Bandeirantes. A federação desmembrou aí o Paulistão, dia 15 de janeiro, uma quarta-feira. Jogo de abertura, 18h30, lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte. Ainda 18h30 desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, lá em Rio Claro e Noroeste. 19h30 no Brinco, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. 21h35 no Allianz Parque, Palmeiras e Portuguesa. No dia 16 de janeiro, na quinta-feira, 18h30, Água Santa e São Bernardo. 19h30, Bragantino e Corinthians, lá no Nabi Abichedi. E 21h30 da quinta-feira, dia 16, na Vila Santos e Mirassol. E a partida São Paulo-Inter de Limeira ficou para 10 de fevereiro, porque o São Paulo faz uma pré-temporada nos Estados Unidos. E atenção, na Série A2, olha o que a federação fez. Também começando dia 15 de janeiro, quarta-feira. O jogo de abertura da Série A2. Atenção, hein? Dia 15 de janeiro, repito, uma quarta-feira, 10 da manhã, em Barueri, Oeste, e 15 de Piracicaba. Ah, tá de brincadeira. 10 da manhã, de uma quarta-feira. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ainda nesse 15 de janeiro aqui, Série A2, 15 horas em Indaiatuba, Primavera e São Bento. 15 horas em Taubaté e Portuguesa Santista. 19 horas em Capivari, Capivariano e Santo André. 19h30 em Lins, Linense e Juventus. 19h30 em Votuporanga, Votuporanguense que subiu. E área 19h30 teremos Grêmio Prudente, que também subiu, contra o São José. E no dia 16 de janeiro, quinta-feira, o complemento da primeira rodada, 15 horas em Rio Claro e Ituano.
Autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Tá aqui na Rádio Bandeirantes, tivemos um probleminha técnico. E esse problema alterou a voz do Edu Pinheiro. Claro que esse vozeirão sensacional não é do Edu. A voz foi alterada, viu, Tigrão? Não, é que a gente sabe que o Edu só toma água, né? Só água e sem gelo, isso é verdade. Edu não consome nem uma gota de bebida alcoólica e nunca consumiu na vida. Não é agora, não. Mas a impressão que a gente teve é que tava meio pra lá de Marrakech e no finalzinho ele tomou um engove. Bom, vamos lá, vamos dar sequência no nosso programa. Ô Tigrão, rapidamente você concorda com a opinião do Carlos do Jardim do Lago? Ele diz o seguinte: Boles, em 4 copinhas, na verdade vai ser a quarta agora, né? Do Edson Buaro. Quem ele revelou? Amaral e Leonaldi não foi. Pede para treinar 8 da base com o Valentim. Em julho eles estarão prontos. Fala que fui eu que pedi. Tigrão, o Gleger e o Batista beberam muito suco no final do ano? Ah, pode ter certeza, suco de laranja. Isso é extremamente importante para você ter aí um ano muito bom. E aí, Tigrão, você concorda com a colocação do Carlos do Jardim do Lago ou não? Revelou muito pouco, né? Sabe quem que tem aí que jogou com o Edson a última Copa São Paulo? O João Gabriel. Lateral, né? Que eu me lembre assim, pode ter mais, não quero cometer injustiça. Mas não é culpa do Edson, não. A estrutura hoje está bastante combalida, né? A gente sabe disso. Os recursos, para pagar salário pro profissional e tinha lá esse braço do amador lá em Jaguariúna, a Ponte acabou entregando lá a sede. Bom, resumindo, né, não foi legal não. E o Edu, eu quero até agradecer no ar aqui, eu falei terceira, mas ele já disputou 3, né? Sim, essa é a quarta. Essa é a quarta, exato. Por isso é que eu acho também que, né, o Edson, que é uma figura queridíssima, né, um grande ídolo da história da Ponte, para mim é o maior lateral direito, com respeito muito grande ao Pisserni, que formou, né, naquele time memorável, histórico, de 77 e mais, desde 76 que ele estava na Ponte, mas depois ficou 78, 79, 79 acho que não estava mais o Pisserni. Bom, enfim, tem 10 anos de Ponte o Jair, entre atleta profissional e treinador. Então, também tem que ter um nome de destaque, como outros grandes laterais que a Ponte teve, né? Outros excelentes laterais. Mas o maior de todos, com respeito ao Jair, ao Bruninho, que também era uma enormidade, me parece o jogador com o maior número de jogos com a camisa da Ponte na história. Muito bom, histórico, mas eu acho que o Edson Abobrão foi o melhor de todos na posição. Tanto é que foi para a seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo e outros bichos. Jogava uma barbaridade. Então, tá na história, não tem erro. Como treinador, chegou a hora também do Edson, né, dar aquele upgrade na carreira, de repente conseguir aí uma melhor performance na Copa São Paulo desse ano, se não com resultados, mas pelo menos com revelações. Até porque faz tempo que ele está no Sub-20. Ele deu agora uma passeadinha aí pelo profissional, como auxiliar, agora, recentemente, com o Nelsinho Batista, mas depois, durante um longo tempo que ele já está. Nós estamos falando aqui de 4 anos. 4 janeiros de Copa São Paulo, ele esteve aí com o Sub-20. Então precisa, eu torço muito pelo Edson, para que a coisa dê uma desabrochada definitiva agora, né? Nessa competição, apesar das dificuldades da Ponte. E reafirmo, se não com resultados extraordinários, mas pelo menos com revelações. É isso aí, Tigrão. Olha, você que é amante de churrasco e está a fim de se deliciar com um sensacional churrasco no final de semana,
O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco. No almoço tem self-service premium. Deliciosas carnes nobres são grelhadas suculentas, com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Especialidade das carnes Estância 92. O seu momento churrasco incrível e no almoço é no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. No sábado e também no domingo. É aquele momento do churrasco que você quer saborear uma carne gostosa, suculenta, mal passada ou ao ponto mais, você encontra no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Além de um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos, tem salmão, camarão, comida japonesa para você que não come carne vermelha e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, um ambiente agradável, climatizado, um bom atendimento e o principal, preço justo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica no centro de Campinas, na rua Boa Ventura do Amaral, 788. Vamos com o Vladimir Catarino. O Vlad está chegando na área, atualizando tudo sobre os times de Campinas. Ele começa falando sobre o Guarani. Fala, Vladimir. Oi, Bolis, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre está fechando aí esta primeira semana do ano de preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Tem jogo logo ali, né? Dia 15, estreia do Guarani na competição, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida vai acontecer no estádio Brinco de Ouro. Bugre que está muito perto de acertar a contratação do goleiro Emerson Júnior, filho do Emerson. O Guarani está tratando com o goleiro, que é formado nas categorias de base do Internacional, tem 24 anos, hoje realiza exames médicos, dando tudo ok, sendo aprovado nesses exames, ele assina contrato com o Guarani. O Bugre que não tem mais os goleiros, os 3 goleiros que defenderam o time em quase toda a temporada do ano passado já estão fora, né? Pegorari, que foi para o 15 de Piracicaba, o Vladimir foi devolvido ao Santos e também o Douglas Borges, que acertou com o Náutico, por isso a necessidade da contratação de goleiros. O Emerson Júnior deve vir realmente para suprir uma dessas carências. Enquanto o time profissional segue treinando, o time júnior da Copinha faz a estreia, né, contra o Atlético Mineiro. Partida que acontece hoje, 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Guarani, que no ano passado foi eliminado na segunda fase pelo Corinthians, que veio a ser o campeão, quer avançar, quer ter uma campanha melhor na edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bolis. Muito obrigado ao Vladimir Catarino. Já ele volta falando sobre a Ponte Preta. Tigrão, tem goleiro chegando na área. O Emerson Júnior vem para brigar pela posição com o Gabriel Mesquita e é mais ou menos aquilo que a gente falou na TV, né? Se são 26 inscritos, normalmente os times utilizam 3 goleiros, né? E sendo aí goleiros com idade acima dos 20 anos, porque tem a lista B. Esse ano mudou um pouquinho, são 30 no Paulista. Aumentou para 30, né? Normalmente são 3 goleiros, mas de qualquer forma, até acima dos 20 anos, né? Normalmente os clubes colocam 3 goleiros. Então tudo leva a crer que o Guarani vá inscrever o Gabriel Mesquita, o Emerson, que ainda não foi oficializado, e ainda o Fred Conte, que tem 21 anos. É mais ou menos por aí, portanto, para quem aguardava aí um goleiro, aquele goleiro que chegasse para ser de fato titular, talvez aí mais conhecido, isso não vai acontecer, né, Tigrão? Não, eu acho que brigam em igualdade de condições o Emerson Júnior e o Gabriel Mesquita, né? O Conte fica como uma terceira opção e o Álvaro, que é da casa, que é muito bom goleiro, não sei se o Guarani inscreve os 4, se empresta o Álvaro, nesse momento não dá para saber. Entendo que ele tem muito potencial, estou falando do Álvaro, e é bom o Guarani ficar muito atento a isso, para não perder um jogador desse quilate de bobeira, e daqui a pouco ele aparece aí arrebentando na carreira em uma outra equipe. Eu acho que é um patrimônio do clube e o Guarani tem que estar muito atento a isso. Agora, 4 goleiros inscritos para 30 inscritos no total, acho muita coisa. Mas, de repente, inscreve os 4 e preserva o Álvaro aí, que, como eu disse, é um patrimônio do clube e tem muito potencial. Quanto à briga pela titularidade, fica para mim, nesse momento,
entre o Emerson Júnior e o Gabriel Mesquita, com uma ligeira vantagem para ser titular já na estreia para o Gabriel Mesquita, que chegou um pouco antes. É isso aí. Ô, Tigrão, tem uma pergunta aqui do Guilherme Sampaio. Ele faz uma colocação, uma crítica, dizendo que se o Tigrão acha que ainda o Pastana, ele coloca aqui, senhor Pastana. Tigrão, o senhor acha da atuação, deve ser o que o senhor acha, né, da atuação patética do senhor Pastana. O senhor continua achando que ele tem olho clínico? A situação, daí ele coloca, a situação é desesperadora e não vejo a imprensa ciente disso. Hoje o Guarani tem o pior elenco da Série A1. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, Guilherme Sampaio. Eu só discordo da situação aqui. Primeiro a opinião do Tigrão e ele vai colocar o seu ponto de vista em relação a isso, porque o seu nome foi citado. A imprensa, claro que ela está ciente disso. A gente vem falando praticamente todos os dias aqui. Olha, o Guarani está demorando para contratar, os jogadores que estão chegando são jogadores desconhecidos, jogadores que os que saíram são melhores do que os que estão chegando, mas tudo isso é no campo, na teoria. É hipotético, não dá pra gente cravar. O time é pior do Campeonato Paulista antes da bola rolar do que o time que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. É um novo trabalho, é um novo treinador, uma nova metodologia, um novo planejamento financeiro, porque o Guarani não tem mais uma cota de Série B que é muito maior do que uma cota de Série C. Tem sim a do Campeonato Paulista, mas são para os 4 primeiros meses. Recentemente o Guarani divulgou aí, é público, né? Está no site do Guarani, a previsão orçamentária para este ano de 2025. E a cota de Série C é de R$1 milhão. E a do Campeonato Paulista chega um pouquinho, não chega a 10 milhões, pouco mais de entre 8 e 9 milhões. E fora isso, você tem também uma queda na questão de patrocinadores, de visibilidade em outras situações. E a gente vem dizendo sim, que o time do Guarani, repito, na teoria, é um time que, pelo menos pelas contratações, que é para deixar o torcedor preocupado. Mas eu gostaria de ouvi-lo, Tigrão, em relação a isso. Você continua achando que o Pastana tem um olho clínico para as contratações? Bom, em primeiro lugar, quero mandar um abraço para o Guilherme Sampaio. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Guilherme, é assim, a gente não pode apenas pegar o lado podre da história, né? Eu acho que você tem razão quando você questiona essa minha colocação. Eu posso trocar, se você ficar satisfeito, o olho clínico por um profissional muito bem relacionado no mercado, que conhece futebol, né? Agora, se nós pegarmos um recorte pequeno agora da Série B na última janela, de setembro ou de meio do ano, o Pastana não contratou bem. Não contratou bem. Nenhum jogador que ele trouxe foi bem e ajudou o Guarani a se livrar do rebaixamento. Estava aí o Ayrton, esse foi uma boa contratação e ele veio de troco, né? Na ida do centroavante que o Guarani mandou para lá, o Derek. Veio de troco. Tem um menino aqui e tal, podemos mandar para liberar a saída, para facilitar aí a negociação. Tá bom. E esse Ayrton começou titubeante e depois foi muito bem. Mas fazendo justiça, ele já estava aí quando o Pastana reassumiu. Então eu concordo com você, mas eu não posso olhar só a parte ruim, né? Nós não podemos esquecer de que o Guarani fez uma temporada aí, o ano passado, até do ponto de vista financeiro, tranquila, pela receita que ele teve nas vendas de jogadores, que quem trouxe foi o Pastana. Richard Rios, e deve render uma grande fortuna aí para o Guarani, um dinheiro considerável a hora que for negociado pelo Palmeiras com o exterior. Ele trouxe Yuri Tanque, também rendeu aos cofres do Guarani e foi uma grande surpresa. O Yuri, que foi revelado inclusive numa Taça São Paulo pela Ponte, e ele trouxe o Jamerson, entre outros. Estou falando de 3 que renderam bala alta. Jamerson, além de dinheiro, o Coritiba ainda mandou pagando o grosso do salário do Regis. Agora, se o Regis não jogou, é um outro problema. Não é culpa do Pastana. Porque quando o Regis voltou, a torcida do Guarani unanimemente comemorou. E não jogou, não conseguiu jogar, teve problemas pessoais, particulares,
familiares, e o Regis, a bem da verdade, não foi aquele Regis da passagem anterior com a camisa do Guarani, com a camisa comemorativa 78 do Guarani. Então, num recorte menor, agora mais recente, você tem razão. Não dá para tipificar o trabalho do Pastana como olho clínico, não. Você tem razão. Agora, ele já tem uma folha de serviços prestados aí, excepcional, tanto é que a gente conversa com o ouvinte aqui, como estamos conversando respeitosamente com você hoje, o ano inteiro. E enquanto o Pastana não voltou, a torcida do Guarani não parou de pedir a volta dele. Não sou eu que estou dizendo. Agora, a questão da situação desesperadora, desespero fica por conta do torcedor. A gente aqui só opina e eu acho que o Guarani está atrasado na formação do elenco, com um orçamento muito menor do que o que ele já teve. Então é isso. Mas você não está errado, não. E as contratações do Pastana até agora, elas não preenchem a expectativa que eu tinha. Só que, quando chegaram aqui Jamerson, Yuri Tanque, Richard Rios, tá ficando louco. Tanto é que o menino Richard, colombiano, estava lá no Flamengo e ninguém viu o cara. Liberou para o Guarani de graça. Né? Então, não vamos ainda, falando agora com o tom do torcedor, não vamos entrar em desespero antes da hora. Vamos esperar essa estreia, vamos esperar o fechamento da formação do elenco, a estreia com o Botafogo, mas depois tem um jogo pesado aí contra o São Paulo, né? Terceira rodada contra o São Paulo, a segunda contra a Inter, lá em Limeira. Então, pega o Botafogo aqui, depois pega a Inter em Limeira e depois pega o São Paulo forte, muito forte, contratou, se reforçou, reformulou no brinco. Vamos esperar, Guilherme Sampaio, nosso querido ouvinte, vamos esperar pelo menos acabar a formação do elenco, mas está atrasado, hoje já é dia 3, né? Daqui a pouquinho começou o campeonato, sem ser quarta-feira que vem agora, na próxima. A bola já está rolando, dia 15. Então você tem razão, a preocupação é muito grande, a gente aqui tem que analisar e não entrar em desespero. O desespero, às vezes, quem entra, e com razão, é o torcedor. Mas aguarda um pouquinho, porque às vezes, nesse caminhão de apostas, vem alguma premiada por aí, como veio nesses 3 nomes, entre outros, que eu estou colocando aqui para você. Mas você não está errado, não, respeito a sua opinião. Só um detalhe em relação à questão financeira, a previsão orçamentária do Guarani para o ano passado foi de 50 milhões, um pouquinho mais, e esse ano de 40 milhões. O que ocorre, por exemplo, é uma queda brusca, principalmente em relação à cota de TV do Brasileirão. O Guarani vai receber 6 parcelas, isso, eu repito, está no site do Guarani, previsão orçamentária, público. Para o Campeonato Brasileiro da Série B, serão 6 parcelas, Série C, 6 parcelas de R$200 mil, de abril a novembro, totalizando 1.200.000. Mas há um aumento também em relação ao Campeonato Paulista. Eu citei aqui 4 meses, mas na verdade são 5. 5 meses de 1.800.000, quase 1.900.000 por mês, totalizando 9.300.000 e alguma coisa, quase 9.400.000. E tem ainda a situação de venda de jogadores, né? Aí o Matheus Bueno, João Vitor. Na verdade, Tigrão, claro que dá a impressão que realmente, não sei se isso de fato está acontecendo, mas pelo menos pela nossa opinião, porque o que a gente vem acompanhando aqui é que o Guarani está dando uma segurada, né? Está dando uma segurada aí. Poderia até, num primeiro momento, buscar outros jogadores, assim como você disse recentemente na TV, eu concordo. Vai ter que subir a questão financeira aí, a folha salarial dos atletas, pelo menos 2, 3 jogadores, mas a gente está vendo, a menos que o Guarani tenha algo aí na cartola para apresentar nos próximos dias. Mas aí está ficando tarde, né? O campeonato começa no dia 15, para chegar, para jogar, para vestir a camisa. Porque, por exemplo, citando 2 casos, o Caio Dantas saiu, até agora não houve uma reposição à altura do Caio Dantas, um dos vice-artilheiros da Série B. É difícil, é difícil. E pela metodologia que o Guarani vem traçando e traçou para esse ano, vai ser muito difícil encontrar. Eu digo a questão financeira. Lua Dias,
Um jogador que, para mim, foi muito bem em determinadas partidas, chamou a responsabilidade, mas não jogou sozinho. Fez outras péssimas partidas também, ficou contundido. Mas o Guarani não trouxe nenhum jogador à altura para substituí-lo. Então é isso que o torcedor tá preocupado. E eu conversando com alguns torcedores do Guarani, eles estão dizendo o seguinte, olha, mas a Ponte está numa situação parecida com a nossa. E lá a Ponte está contratando e aqui o Guarani não está contratando. É isso que o torcedor até agora não está conseguindo entender, Tigrão. Eu sou partidário do seguinte, né? Administrar assim com o pé no chão, pés no chão, não é descalço. No chão, quero dizer, sem viajar na maionese, pés firmes, com juízo, administrar receita e despesa do jeito que manda o figurino e os profissionais de contabilidade e de administração, sou a favor. Agora, no futebol, que é um mundo à parte, tem hora que você tem que dar uma mijadinha fora do pinico, companheiro. Tem hora que você tem que ter a vareta um pouco mais comprida e furar o teto. E eu acho que pelo menos 2 a 3 jogadores, o Guarani deve abrir uma exceção. Sabe por quê? Ainda me referindo à opinião do nosso ouvinte, do Guilherme Sampaio, porque o Campeonato Paulista é muito complicado. Então você fala, não, eu não vou porque depois vai apertar aqui as finanças. Aposta na venda de alguém, aposta na chegada de um parceiro comercial diferente e não corre o risco de perder quase 10 milhões para o ano que vem. Porque se o Guarani cair para a Série A2 ou a Ponte, os dois correm risco. Vai para 1 milhão e alguma coisa a cota da Série A2. Quanto? 1 milhão e um pouquinho aí, não chega a 2. Então, vai perder mais 8 milhões. Já perdeu 6.800 da Série B. Agora, também pode acontecer um negócio extraordinário aí para o Guarani, que ele monta um time de padrão de Série B para subir em Série B para jogar a Série C. Caso o Richard Rios venha a ser negociado com o futebol europeu. O Guarani entra numa bufunfa aí perto de 30 milhões. Pela conta que a gente tem aqui, se a multa for paga. Mas acima de 15 é. É mais do que quase tudo isso aí que o Guarani está arrecadando com cota de televisão em Paulista, com venda de jogador, em Série C, etc, etc. Então, também não dá para você contar com isso antes do fato consumado, né? Chamado ovo ainda dentro da galinha. Não dá para fazer omelete antes da galinha botar ele para fora. É isso. Mas pode acontecer e a probabilidade é grande, porque é um jogador muito, muito cobiçado por grandes times, inclusive da Premier League e do futebol inglês. Então, vamos esperar um pouquinho, mas vai ter que fazer isso que eu falei aqui, me perdoem a expressão, errar a circunferência do pinico. Fazer para fora, para ver, abrir. O teto aqui é X. Não vou furar. É difícil disputar o Campeonato Paulista, hein? Olha o Mirassol, que já tem cota de Série A, os jogadores que ele está contratando, né? Fala-se de Fernandinho, do Atlético Paranaense. Já está lá o Reinaldo, São Paulo, o Grêmio, teve uma passagem muito boa com a camisa da Ponte, em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, vai ter que sair um pouquinho do protocolo. E também criticar o executivo de futebol. Se ele está trabalhando de mãos atadas do ponto de vista financeiro, contrata quem você quiser. Você tem liberdade total, desde que ganhe no máximo X. Fica difícil, né? Porque o futebol está muito inflacionado e a disputa é muito acirrada. Porque todo mundo quer subir ou, no mínimo, quer permanecer. Quem está bem ranqueado em termos de divisão. E aí, um é SAF, o outro, a prefeitura lá em Mirassol, é a prefeitura. O presidente do clube é o prefeito. Para que todos vocês tenham uma ideia. Estou dizendo que o prefeito está pondo dinheiro público. E nem pode, né? Nem pode. Mas ele tem o prestígio de ser o prefeito da cidade. Será que ele não angaria de forma legal pelo seu prestígio parceiros que possam investir da iniciativa privada dentro do Mirassol? Interrogação. Não estou afirmando isso. Mas o poder público está junto, abraçou o time
tem investidores. O Novo Horizontino, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, tem investidores, né? Se nós juntarmos a população de Mirassol e de Novo Horizonte, não dá a população do bairro do São Bernardo, em Campinas. Dá metade aqui do Campo Grande. É esse que é o detalhe. Da região do Campo Grande, do distrito do Campo Grande, do Ouro Verde. Só que tem cara pondo dinheiro. Tem cara pondo dinheiro. Eles pegam lá uma cota de campeonato paulista, montam o time, permanecem, sobra dinheiro. Com esse dinheiro eles investem na Série B, jogam mais um pouco para dentro, conseguem mais investidores, conseguem mais parcerias, administram como se administra uma empresa, com cobrança de resultados de todo mundo e em todos os departamentos, e está aí o Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro, e levando o Reinaldo, falando de Fernandinho, além de todo o bom time que ele já tem lá. Então é isso. Eu acho que o Guarani está atrasado, mas tem tempo ainda pela frente, vamos esperar um pouquinho, e eu acho que entrar em desespero antes da bola rolar é bobagem, é você sofrer de véspera, o que não é bom para o coração. Olha, você conhece o Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital, e você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. Seja conta corrente, cartão, crédito, investimento, e é muito mais que isso. É confiança para realizar os seus sonhos. Seja para você, para sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estão inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, pronto, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! Vem aí o Paulistão Sicredi 2025 aqui na Rádio Bandeirantes. Feliz ano novo, Boles. Muito obrigado a Cássio do Proença. Ele pergunta sobre Gabriel Menino. O que a gente apurou, a Cássio, com uma pessoa do Guarani, é que o Bugre fará uma consulta, se já não o fez, mas fará, pretende fazer, vai fazer, tem que fazer, ao Palmeiras. Consultar o Palmeiras. E aí, ô Palmeiras, como é que ficou essa situação do Gabriel Menino? A gente tem uma porcentagem. Vendeu, não vendeu, vai ficar com uma porcentagem. O que a gente sabe da negociação, que o Gabriel Menino, né, o Palmeiras fica com 40% dos direitos econômicos do jogador em uma venda futura. Então, se o Palmeiras recebeu uma grana na transação aí do Paulinho, 2 jogadores do Palmeiras, o Menino e o Patrick, foram por Atlético Mineiro, como é que fica essa situação? Isso é extremamente importante. Eu vou citar aqui um exemplo. A resposta está pronta, viu, Boris? Então, só para finalizar que a gente tem... Resposta do Palmeiras. E qual é? É a seguinte, o Guarani, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Somos parceiros. Eu tinha 80% do Menino. Eu negociei 60 dos meus 80. 40 está aqui. A hora que eu vender, te dou os seus 20. Deve ser mais ou menos por aí. Eu vou contar uma situação aqui, ó. Vocês se recordam do zagueiro Lucas Beraldo do São Paulo. O 15 de Piracicaba tinha 20% dos direitos econômicos do jogador. São Paulo vendeu para o PSG. PSG fez em 3 parcelas. PSG em 3 parcelas. A primeira deveria ter sido paga e foi paga entre maio e começo de junho. Pagou. São Paulo demorou um pouquinho, mas repassou uma parte para o 15. Foram em 3 parcelas. A segunda, o PSG deveria pagar, pelo que a gente sabe, pagou ao São Paulo no final de outubro e início de novembro. Até agora o São Paulo não repassou para o 15. E a terceira parcela, e eu estou falando na casa de 5, 6 milhões de reais, não é qualquer graninha não. Que para um time do interior, que disputa uma Série A2, não tem calendário, uma Copa Paulista, mas está endividado, é uma baita de uma grana. E não chegou ainda, não entrou. São Paulo ainda não repassou. Recentemente, o próprio 15 vendeu um jogador, uma parcela de um jogador, Erisson, jogador que chegou a estar no São Paulo, chamado Del Toro. Ele fazia o gol no São Paulo, eu não me recordo se ele jogou, mas jogou no Botafogo. Fazia o gol, imitava um touro na comemoração. Esse jogador foi vendido depois para o Japão, está jogando no futebol japonês. O 15 demorou quase um ano para receber uma parcela de 200 mil, 300 mil reais do Botafogo. Então, gente,
esses times, principalmente do interior, que tem porcentagem, não estou dizendo que todos os times fazem disso, tá? Todos os times são caloteiros, longe disso. Mas que eles demoram, em alguns casos, para pagar, eles demoram. 18h34, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, lembrando aí, Ponte Guarani brilhando na Copa São Paulo, começando com a Macaca. Naquela época era antecipado. Em dezembro de 80, disputou-se a Copa São Paulo de 81. O que seria em janeiro de 81 foi para dezembro de 80. E no Pacaembu, em 23 de dezembro de 80, Ponte e São Paulo. A Ponte faz 1-0 com gol de Celso de pênalti e conquista o título com o Wilson no gol, Everaldo, Betão, Zalur e Paulo César no PC, Silvio, Perrella, depois Mauro e Delano, Roberto, Chicão e Celso, técnico sobre o Milton dos Santos, já falecido. Quem apitou foi Roberto Nunes Morgado. E esse PC aqui que está na escalação, hoje ele é técnico do Sub-15 do Guarani. O bicampeonato veio um ano depois, em dezembro de 81, que seria em janeiro de 82, foi antecipado. Naquele mesmo Pacaembu, na noite de 18 de dezembro de 81, Ponte Santos. Só que o Santos fez 1-0 com o volante Serginho. Aí, a 25 do segundo tempo, o Chicão empatou para a Ponte. E aos 31, o gol da vitória, de novo o Chicão. De virada, Macaca bicampeã, jogando com Sérgio Guedes, Everaldo, Heraldo, Valdir e Carlinhos, Silvio, Celso e Paulo César, depois Marcelo, Roberto, Chicão e Mauro, depois Mário César, técnico também, o senhor Milton dos Santos, e quem apitou foi Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Quem disse que a Ponte não ganhou nada com Dulcídio apitando? Ele que tinha apitado aquela final de 77, Morumbi, gol do Basílio, 1-0 Corinthians campeão depois de 23 anos, que expulsou logo de cara o Rui Rei, toda aquela confusão. E olha, só para emendar, essa época rica da base da Macaca, para vocês terem uma ideia, a Ponte, além do bicampeonato da Copa São Paulo, a Ponte em 81, ela foi campeã paulista nas 3 categorias: infantil com o Lígio de Carvalho, no juvenil com o Santinho e nos juniores com o Milton dos Santos. Em 82, a Ponte foi bicampeã de juniores paulista com o técnico Vanderlei Paiva. No ano de 83, a Ponte foi tricampeã paulista juniores com o técnico Tuta. E ainda em 83, a Ponte foi campeã paulista infantil com o técnico Lígio de Carvalho. Então, entre dezembro de 1980 até dezembro de 1983, a Ponte ganhou 8 títulos na base. E lembrando aqui o Guarani, naquela Copa de 94, 25 de janeiro, 94, Pacaembu, Guarani São Paulo, a grande final da Copinha, em que aos 40 do primeiro tempo, o Mauricinho do Guarani é expulso. E Mauricinho não aceitava a expulsão, queria agredir aí Ulisses Tavares da Silva, uma confusão. Aí vem o segundo tempo.
e de cara pênalti para o São Paulo. O Jameli cobrou e fez 1-0. E aqui os jogadores do Guarani não aceitavam o pênalti, que foi fora da área, não sei o que tem. Bom, 1-0 tricolor. Aí a 15 minutos, segundo tempo, o KT é expulso, KT do São Paulo. São Paulo também estava com 10. No final do jogo, a 39, uma falta para o Guarani. Rubens, que foi dispensado pelo São Paulo. Foi dispensado pelo São Paulo, Rubens, e Rubens jogando pelo Guarani sofre a falta e ele cobra e joga no ângulo de Rogério Ceni. Sim, Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo. E empata 1-1, aí vai pra prorrogação, 0-0. E nos pênaltis, olha aqui, Marquinhos, André Luiz e Alberto converteram para o Guarani. Esse Alberto aqui é o Alberto Valentim, hoje técnico da Ponte. E o Pitarelli brilhou, simplesmente o goleiro bugrino pegou os 3 pênaltis do Jameli, do Nem e do Douglas. Então 3-0 nos pênaltis, o Guarani fica com o título da Copa São Paulo. Durante toda a Copa São Paulo 9-4, o Pitarelli pegou o total de 6 pênaltis. O Guarani com Pitarelli, Marquinhos, Elton, depois Rubens, Carlinhos e Alberto, da Silva, Andrair, André Luiz e André Goiano, depois o Júlio César, Mauricinho e Luizão, depois o Luiz Carlos. Luizão foi a grande revelação, o Amoroso não estava nessa. E o Luizão brilhou e o técnico era o senhor Pupo Gimenez. O São Paulo com Rogério Ceni, Pavão, Nem, Sérgio Baresi e Marcelo Adriano, Mona, Pereira e Jameli, KT, Guilherme, depois Caio e Toninho, depois Douglas e o técnico, olha quem? Muricy Ramalho. Lembramos aqui as conquistas de Ponte Guarani na Copa São Paulo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Bora lá para a reta final do Esporte em Debate, hoje até às 19 horas, porque logo mais às 20 horas, Edu Pinheiro abre o Concentração, o primeiro deste ano de 2025 aqui na Rádio Bandeirantes, para a transmissão de Guarani Atlético Mineiro, 9h30 da noite, a bola rola no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca, a estreia do Guarani. E amanhã, 1 da tarde, a partir das 12 horas, 12h30, abertura da jornada, tem o jogo da Ponte contra o Cuiabá. Aliás, pela Copinha, quem está em campo, um dos candidatos ao título, é o Palmeiras. Está jogando lá na Arena Barueri, que foi reformada, o estádio foi pintado e ganhou grama sintética. É administrado agora pela empresa da Leila Pereira, né? Lá tem empresa de avião, agora também outros empreendimentos, além das empresas lá da Crefisa, da FAM, e contra o Náutico de Roraima, e o Palmeiras, primeiro tempo, 41 minutos, está vencendo pelo placar de 2-0. Bom, vamos com as informações do time da Ponte Preta, a Macaca, que também se prepara para a temporada de 2025, e agora sim, né, com a chegada de reforços anunciados,
Nas redes sociais da Ponte Preta só tem lá, ó, contratado. Mas antes do Vladimir, eu falo da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e saboreie o grande, delicioso, saboroso Chimichurri. Chimichurri! Nossa, Tigrão, tá empolgado, hein? Chimichurri! 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Para saber mais, conhecer os produtos, acesse aromadeservas.com.br. Vamos com a Macaca e o Vladimir Catarino vai trazer como convidado, faltando 15 minutinhos para 7 da noite, o técnico Alberto Valentim. Fala aí, Vlá. Oi, Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. E a Macaca continuou, né, Bolis, nesta sexta-feira, com a divulgação dos reforços contratados para a temporada 2025. Uma leva foi divulgada ontem, outros nomes foram anunciados oficialmente hoje. Foram anunciados hoje o lateral direito Pacheco, né, que vem do Guarani para a Ponte Preta, o atacante Jean Dias, que estava na equipe do Paysandu, Léo Oliveira, o antigo ex-Léo Índio, que está vindo do futebol de Israel, e o Maguinho, que estava no futebol goiano, foram jogadores anunciados oficialmente hoje. É o chamado pacotão de reforços para a disputa do Campeonato Paulista, Campeonato também Brasileiro da Série C e a Copa do Brasil. A gente lembra, todos já estavam apresentados, integrados ao elenco e realizando a pré-temporada. A partir de segunda-feira, o grupo viaja até Bragança Paulista, onde fica até a estreia do Campeonato Estadual. Vamos ouvir alguns desses reforços, né? E ouvir também o técnico Alberto Valentim. Começando com as palavras do Rodrigo Souza, volante, né, que vem da equipe do São Bernardo. Explica o Rodrigo o que fez ele trocar o São Bernardo pela Ponte Preta. Vamos ouvir. Cara, é o desafio também, de estar vestindo uma nova camisa, de ter uma nova experiência, né? Sabe da Ponte, que é uma equipe grande, é a maior torcida do interior de São Paulo, uma equipe com bastante tradição. E quando eu recebi esse convite, eu não pensei duas vezes, né? Quando teve essa conversa, me mostrou a oportunidade, a importância que é de estar aqui. E eu me senti muito bem valorizado, não só na questão financeira, na questão de importância, né? De estar fazendo parte de um grupo desse. Então, eu acho que é um pouco disso tudo. E agora estou aqui, estou à disposição e espero agora demonstrar dentro de campo esse pedido, né? Após o anúncio, né, oficial desses reforços, quem também falou foi o técnico Alberto Valentim. Ele explica como foi o processo de contratações da Ponte Preta, um elenco reformulado quase que completamente com relação ao ano passado, e o processo de aprovação para essas contratações, né? Passou pelo crivo dele, Alberto Valentim, do João Brigatti, que agora é o novo coordenador de futebol, e claro, do presidente Marco Eberlin. Aconteceram por ambos os lados, né? Nomes que aqui já tinham, nomes que eu acabei trazendo também, e a gente discutindo sempre com perfis que a gente quer, perfis que a gente quer para o elenco, perfis que combinam com a Ponte Preta. Então a gente tá batendo muito. Mas desse jeito que você falou, alguns nomes trazidos por mim, pela minha comissão técnica, pelo Douglas também que veio comigo, outros que já estavam aqui discutindo. Que é um trabalho, sem exagerar, de praticamente 18 horas dia mesmo, porque você recebe, a gente discute uma possibilidade, discute uma oportunidade de um atleta que pode vir, e isso aí foi um trabalho que a gente faz das 6, 7 horas da manhã até às 22, 23 horas também, porque é dessa forma que se monta o elenco dentro da realidade do clube, nas dificuldades que todos os clubes estão tendo com certeza para formar o seu elenco. São jogadores que vêm sob
o aval do técnico Alberto Valentim, claro, com o crivo também da diretoria, mas, acima de tudo, jogadores indicados pelo próprio treinador. E, por fim, o Alberto Valentim já deixou claro que o grupo de jogadores teve uma reunião com o presidente Marco Eberlin e que todos estão unidos com os mesmos objetivos, ou seja, remando no mesmo barco. Tivemos agora uma reunião muito positiva com o presidente. E quem me conhece depois, com o tempo, vocês vão ver que eu não estou falando para agradar, eu não estou falando por falar. Estou falando de verdade. É uma coisa que eu uso com os atletas todos os dias. E hoje eu ouvi o presidente falando de verdade. Então, as nossas ideias, aquilo que nós estamos pensando, está todo mundo com o mesmo pensamento. De muita entrega, de um ano difícil, de ano de muito comprometimento, de muita responsabilidade. Está muito legal. E aceitação por parte dos jogadores, essa primeira parte que nós já tivemos também, eu tenho certeza que já foi muito positivo por parte deles também. Palavras, portanto, do técnico Alberto Valentim, que agora começa o trabalho efetivo de montagem desse time, né? Sabe aquele cozinheiro, né, no Masterchef aqui da Bandeirantes, que ele junta todos os ingredientes, pega uma parte de qualidade de cada ingrediente, junta e faz uma receita. O Masterchef agora passa a ser o Alberto Valentim, que precisa fazer uma receita bacana com os ingredientes que tem em mãos. Boa sorte ao técnico pontepretano. Com relação aos problemas jurídicos, né? Matheus Silva entrou na justiça contra a Ponte Preta, Ramon Carvalho seguiu o mesmo caminho, cobra falta de pagamentos da Macaca. O Ramon, que estava na Ponte Preta desde 2022, e agora cobra pouco mais de R$1 milhão em uma ação judicial contra a Ponte Preta. A Macaca afirmou que ainda não foi notificada judicialmente com relação a esses pedidos, né? Esses processos. O recesso jurídico termina aí na próxima segunda-feira e, enquanto isso, a Ponte não se manifesta e também, mesmo quando for notificada, deverá se manifestar apenas em juízo. Mas são aí dores de cabeça nesse começo de 2025. Ponte que estreia amanhã na Copa São Paulo diante do Cuiabá, a partir da 13h em Santa Fé do Sul. É a Ponte em busca do tricampeonato, né? Esse que é o maior campeonato de base do mundo e com transmissão pela Rádio Bandeirantes, Ponte e Cuiabá amanhã, sábado, pela Copinha. Time profissional na segunda-feira viaja para Bragança Paulista. Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado ao Vladimir Catarino. Olha, você já experimentou as linguiças da Seara? Linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, paio, cuiabana, linguiça de frango, apimentada e muito mais. As linguiças Seara são deliciosas, práticas e ótimas para acompanhamento de refeições diárias ou ainda para churrasco com os amigos e família. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Experimente as saborosas linguiças Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Bandeirantes. 18h52. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Muito bem, estamos de volta. Olha o seguinte, no Concentração logo mais, Edu Pinheiro vai entrevistar Pitarelli, o herói do título do Guarani em 1994, ao defender 3 pênaltis na disputa contra o São Paulo. Pitarelli imperdível, já no Concentração, que terá o comando do Edu Pinheiro. Vamos lá, Tigrão, estamos em cima do laço, mas ainda dá tempo de você escolher um tema para comentar que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. O Alejandro não fica no Vitória, sem acordo com o Bragantino. River Plate, que está na disputa aí para contratar o Galopo. E tem ainda o Atlético Paranaense, que está contratando o garoto Leozinho, craque do futsal, que jogou no Ituano na última temporada. E aí, Tiger? Bom, o Alejandro foi o artilheiro da Série B e realmente cresceu muito, né? Série A, né? Série A, perdão. Série A. Ele e Yuri Alberto. Cresceu muito na cotação. Acho que o Vitória deveria fazer um esforço todo especial para mantê-lo, eu acho. Mas é um jogador que se valorizou demais. O Vitória esteve com 1,5 pé na Série B, mas conseguiu, com uma bela campanha de recuperação do Carpini, né, se manter. Conseguiu se manter e acho que até beliscou uma Sul-Americana. Agora, o Alejandro é personagem principal dessa conquista, dessa recuperação. Só que está muito na vitrine e vai ser difícil realmente para o Vitória segurá-lo. Valeu, Tigrão. Olha, uma informação, muitos ouvintes mandaram aqui dizendo o seguinte sobre o caso Matheus Silva. Eu acabei nesse instante de checar com uma fonte direto na Ponte Preta, e o Matheus Silva hoje retirou o processo que ele chegou a mover contra a Ponte Preta. Durou um dia esse processo, né? Então, o Matheus Silva já está treinando. A gente vai apurar mais detalhes ao longo da programação, amanhã, nos programas da próxima semana. Mas uma fonte da Ponte Preta confirmou que, de fato, ele retirou o processo que movia contra a Ponte Preta, onde ele pedia aí mais de 2 milhões de reais. Bom, vamos com o Na Lata, em cima do laço, Na Lata de hoje. Responde na Lata. E agradecendo aos ouvintes que mandaram aqui pra gente, a gente foi checar e de fato isso acabou acontecendo e é uma fonte, né? A gente foi direto com a fonte do clube, né? E essa fonte confirmou que realmente ele retirou o processo. Essa é uma grande notícia. Isso. Vamos lá, Tigrão, 1 minuto. Olha, na sua opinião, quem é mais importante na Copinha? O que é mais importante na Copinha? Ser campeão ou revelar jogadores? Revelar jogadores. Então dê o seu palpite de quem será o campeão da Copinha. Fácil, Tigrão. Tem 128 opções. Corinthians.
Você acha que a dupla Dudu e Gabigol dará certo no Cruzeiro? Sim. Valeu, Tigrão, um grande abraço e boa transmissão para você lá do Roger, do Vladimir e do Edu Pinheiro, um grande abraço. Agora eu vou falar um abraço na lata. Um abraço. Valeu, Até Tigrão, já. um abraço. Até Olha, todos já, que estiveram abraço. conosco aqui no YouTube, Carlos Matozinho, João Rodrigues, Samuel Viana, Paulo Kikuchi que mandou aqui pra gente, quem mais? Marcos mandou também a mensagem pra gente aqui, tem também o Wilson da Rocha, muito obrigado a todos. Então, confirmada a informação, a Teuci Silva retira o processo contra a Ponte. Grande e forte abraço, amanhã eu volto, hein, na transmissão do Jogo da Ponte na Copinha contra o Cuiabá. Valeu a todos, até a próxima. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Em Brasília, 19 horas.